Bom, eu queria começar aqui falando que, né, eu não sou assim o mestre, né, do discurso, né, não sou o mestre do diálogo. Eu normalmente faço meus estudos sozinho, né, dialogo com amigos, principalmente com meu amigo Sr. Célio. Né, há 17 anos me dedico a estudar, né, desde religiões comparadas, literatura, história, psicologia, filosofia, ciências, né, antropologia, enfim, né, me dedicando a aprender as coisas de verdade, né, buscando as fontes, né, buscando as referências, buscando os livros, né, montei a minha biblioteca, tentando entrar o máximo em contato com pessoas competentes, né, tratando de suspender as minhas convicções, né, no sentido de não ter pressa, né, em querer afirmar coisas, mas tentar dialogar, né, ou pelo menos, né, se for para estabelecer, né, entendimentos que sejam provisórios, porque a gente passamos uma vida inteira tratando de entender as coisas, não tomando posição nenhuma, tentando pelo menos não tomar nenhuma posição no que se refere aos estudos, não no que se refere à vida prática. Na vida prática a gente tem família, né, tem filho, né, temos emprego, enfim, temos meus hobbies, né, dos quais eu também posso tirar um proveito para a minha inteligência, mas enfim, né, certas coisas na vida, né, de ordem prática, dentro da ordem prática a gente tem que ter uma posição definitiva, quase. Mas no que se refere a estudos, no que se refere a entender as coisas, bom, isso demanda, né, não só uma qualificação pessoal no sentido de eu quero aprender, mas uma responsabilidade. No caso aqui, eu quero tocar num assunto que está bombando, né, há bastante tempo, né, principalmente no YouTube, né, principalmente em Facebook, que são debates promovidos por pessoas autodeclaradas, né, ateus, né, mais na sua maioria homens, né. E aqui, então, os assuntos são bastante variados, embora o discurso dos ateus, como bem disse já o professor Olavo, tende a querer dar uma interpretação unívoca, né, a questões bíblicas, a questões religiosas. E aqui, no caso, eu gostaria de me referir a 3 indivíduos que, de certa forma, têm bastante ibope, principalmente no YouTube. Já assisti a vários vídeos deles, e aqui, no caso, eu me refiro a esse tal desse Pirula, né? O segundo é esse outro Yuri Greco, e o terceiro seria, né, no caso, o Salatiel Júnior, né. No meu caso, esses 3 aqui que eu colhi ao acaso, para mim formam um pequeno trio que eu diria os 3 patetas, né. Recentemente o Pirula lançou 2 sequências de vídeos que falam de cristofobia, né. É engraçado, claro, não vamos assim levar a questão no pessoal, né? Ele me parece ser um cara bem charmoso, bem carismático, né? Fala bem, né? É um cara também aberto, não é um cara altaneiro, né? Um cara arrogante. Realmente é o cara que está mais aberto ao diálogo. Mas ainda assim, passando tempo, eu no começo até achei que ele fosse um sujeito mais de mente aberta, né, mais flexível, mas ao longo do tempo, quando você vai assistindo os vídeos do cara, no caso, esses de título Cristofobia, né, que ele fez essas 2 sequências, fez quem fala mais ou menos tenta destrinchar o que seria cristofobia, né, comparando com outras fobias, tipo homofobia, ateofobia, né, a relação disso com os países islâmicos, né, na Índia, etc., trazendo dados muito imprecisos, né, e não citando nenhuma fonte estatística. E ali a gente vê bom, a questão ele tem uma enorme pressa em, vamos dizer deixar claro o que são termos que são extremamente
modernos, recentes. Esse cristofobia é um termo recente, a não ser que alguém aqui tenha ouvido cristofobia nos últimos 10 anos, né? Há quanto tempo existe isso aí? Né? Homofobia, né? Isso é um termo assim, bem recente, né? Ele diz que não queria debater a coisa de modo ideológico, né? Mas mais na área da experiência, né? Vamos dizer assim, levando em conta aquilo que ele vê, um conhecimento de causa. Tá, mas a questão é que se você vai balizar o seu discurso, né, por termos ideológicos, né, no caso até se referindo à questão do preconceito, né, quase como um crime, né, como o preconceito é uma coisa, se você estudar antropologia, se você estudar psicologia profunda, se você estudar até livros de psiquismo elementar, você vai ver que o preconceito é uma coisa que está enraizada no ser humano. Antes de existir 10 mandamentos, antes de existir Código de Hammurabi, Lei do Talião, né, antes mesmo das tradições começarem a ser formadas, um preconceito já estava ali, senão não existiriam essas normas, né. Não são apenas, no caso das 10 mandamentos, não são simples normas de conduta, né. E eu não vou perder meu tempo explicando para ateus, né, que gostam de fatiar a realidade e achar que a sua fatia explica tudo, né. Assim, 10 mandamentos, Código de Hammurabi, essas coisas formam parte da estrutura do espírito humano, né, da dimensão moral humana, né. Claro que não é questão de pegar os 10 mandamentos e aplicá-los às cegas, de aplicá-los de modo incorreto. Isso aí demanda muita responsabilidade. Você precisa, a gente tem que tentar entender mesmo isso aí. E ao longo do tempo, né, isso aí é óbvio que dá problema, mas se algum ateu aí tem alguma sugestão melhor, né, diga, porque até agora, de todos esses debates que eu vejo aí, eu não vi ninguém apresentar nenhuma alternativa melhor, né. Então é a questão preconceito, onde houver ser humano há preconceito, meu filho, né. A primeira coisa, isso é um dado antropológico, não é um dado religioso, né. O problema é que daí, assim, a pressa do Pirula, por exemplo, em querer explicitar o termo ali, cristofobia, homofobia, né, pegando as suas raízes, né, a fobia, o medo, tal, essas distinções básicas e simples, e com isso o cara quer tentar fazer análise sociológica do assunto assim, em menos de 20 minutos, né, que isso aí para mim é uma tremenda bobagem, uma tremenda perda de tempo, né. Eu tenho a impressão que esse sujeito só quer se aparecer, né, na mídia, quer se aparecer no YouTube para, né, atrair, né, bastante atenção, né? Não sei, quer se óbvio, se aparecer é querer chamar a atenção para si, né? E é querer meter o bedelho em coisa que não é, né, não é da sua conta, né? O Pirula, pelo que eu saiba, é um biólogo, né? Por que ele tem que ficar metendo o dedo em religião? O que ele sabe de religião? O Pirula demonstra uma ignorância quase completa em termos de religião, porque a pressa dele em esclarecer em que sentido, né, vão os termos cristofobia e homofobia, né, fica bem claro as intenções dele, né, do que é dizer que, vamos dizer assim, mais ou menos, que aqui no Brasil dificilmente existe cristofobia, mas que existe muita homofobia, né. Beleza. Só que daí quando ele vai falar sobre religião, o modo como ele usa o termo religião é totalmente assim, não digo vazio, mas assim, é a superficialidade, assim, acho que nem o dicionário Aurélio ele consultou para saber o que é religião. Primeiro de tudo, eu já tinha escrito isso no Facebook, mas parece que ninguém lê. Religião, resumindo, simplificando, é aquilo que religa um homem a um Deus, é aquilo que religa as pessoas. No caso, quando ele está se referindo aqui, vai pegar a religião, ele está se referindo aos cristãos aqui no Brasil, no geral, vamos dizer, protestantes, católicos, ortodoxos, mormons, enfim, as atitudes que ele vê dessas pessoas, né. É claro que ele não conhece o que é realmente a história do protestantismo no Brasil, ele conhece muito pouco isso aí, né. A história do catolicismo, né, no Brasil, no mundo, né. Não adianta aquele pessoal ficar citando Martinho Lutero, né, dizer que houve perseguição de católicos contra os protestantes. Da mesma maneira, houve perseguição de protestantes contra católicos. É só você ler o John Donne, grande poeta, né, entre outras fontes que dá para se, né, colocar aqui depois,
que sabe que houve perseguição das duas partes, sempre houve esses problemas, né? Sempre haverão dentro da instituição da igreja, sempre haverá esse problema, né? Sempre haverá discórdia, porque é uma coisa que está na própria. Você vê, fale-se o que se quiser da doutrina. É claro que a doutrina católica está cheia de problemas, a doutrina protestante, são coisas problemáticas, meu, né? É difícil de entrar em acordo com tudo. Só que a questão assim, a igreja, em relação à mensagem do Evangelho, é uma instituição tardia, né? Foi organizada depois, né? Os textos também foram reunidos e organizados e canonizados daquele modo. Agora, há que se distinguir o que são os evangelhos, né, que são considerados os documentos mais importantes da antiguidade, e o que é a instituição católica, por exemplo, né, fisicamente estabelecida no mundo. Tem o Vaticano. É óbvio que essas coisas têm problema, né? É só você ler, você pega lá Las Puertas del Infierno, História de la Iglesia Jamás Contada, de Ricardo de la Sierva, 1.200 páginas contando toda a história da Igreja Católica até aquele ponto. Ali foi em 1995 que foi escrito, foi terminado, né? Foi lançado, mas conta a história da Igreja Católica detalhe por detalhe, né? A sua relação com o protestantismo, que assim, é de arrepiar os pentelhos. É tanto problema, elementos estranhos infiltrados dentro da igreja, são elementos maçons, né? Elementos assim, são sujeitos, autoridades, que de alguma forma ou de outra, né, conforme o tempo passou, né, Idade Média, depois Renascimento, conforme o espírito do tempo, né, ia passando assim, simplificando. Ora a autoridade do Papa tomava a dianteira, ora a autoridade política da época, né, um rei tomava a dianteira, né. Às vezes os dois, né, estavam equivocados, e daí nesse momento em que se baixava a guarda, outros elementos se infiltravam na igreja para corrompê-la, obviamente, né, porque inimigos do cristianismo sempre vão existiam desde que Cristo pôs o pé no mundo, né. Então, quando você lê ali, não vou dar detalhes, é desde o início, né, desde o período de Ariano, né. Então, existiam as heresias, conforme a doutrina. De acordo com a doutrina, você tem todas as heresias, né. É claro que isso é um problema, né. Então, você tem razões a favor, razões contra, né. Você tem, assim, problemas dentro da doutrina, né, católica, por exemplo, mas você também tem problemas fora da doutrina católica. Não é porque que a igreja, né, na sua missão e com seus representantes, ela é um conjunto que apresenta muitas falhas, não quer dizer que ela não funcione em muitos pontos, não quer dizer que ela não seja importante estar estabelecida aqui, porque esse velho papo, esse papinho bocó, né, esse bando de ateu que está aí na internet, diz que que a riqueza da igreja católica é uma riqueza roubada. Isso é papo furado. Houve, por exemplo, os jesuítas, quando surgiram, foram adaptando o cristianismo a muitas coisas, né? Uma espécie de interpenetração, de princípios, né? Você tem princípios cristãos, você tem princípios pagãos. Sempre houve isso aí, sempre houve essa tentativa de tentar, não uma mistura indevida, uma mistura venenosa, mas uma espécie de reconhecimento de princípios que estavam no Evangelho dentro do paganismo. Os Evangelhos não eram a negação total, era a reafirmação de muita coisa que já existia antes, né? E muitas pessoas tinham essa missão de tentar adaptar. Você vê lá, por exemplo, eu que sou fã de black metal, eu sei das queimas de igreja na Noruega, e lá você vê aquelas igrejas de madeira que eram construídas, eram igrejas com o campanário, com a cruz, e estilo todo viking, né? Você vê assim uma interpenetração das culturas. Mas é claro que, como esses caras não estudam nada, né, disso, mas eles querem se ater a uma opinião, eles querem colher elementos aqui ou ali, falhos, para juntar uma suposta imagem que na verdade é apenas um espantalho, né, que eles fazem. E isso tudo para validar suas convicções pessoais, é claro que eles não vão entender, né?
É óbvio, né? Por exemplo, se você ler o livro Castas e Raças, de Fritjof Schuon, você vê que, por exemplo, aqui, no que diz, ele cita a raça amarela, a branca e a negra. Ele diz que entre a raça, mais ou menos, resumindo assim, a raça, a religião, né, conforme é constituída, né, as tradições religiosas conforme é constituída entre os negros, elas têm uma coerência entre si, eles são capazes de se reconhecer, né, mesmo que os povos não tenham uma conexão um com o outro, ainda assim eles têm uma coerência interna dentro da raça negra, né, que faz com que os princípios que se praticam num lugar também se pratiquem no outro, e que isso forma uma harmonia entre os orientais também, no caso ele diz os amarelos, né? Mas agora entre os europeus, entre os brancos, e especialmente se referindo aos ocidentais, toda a Europa, a tendência sempre é não haver, existe um problema mesmo intrínseco nos brancos, né? Por exemplo, e se referindo ao estudo na raça branca, em que dificilmente as crenças conseguem se interpenetrar, há mais choque do que interpenetração, né? Por isso você tem lá a mitologia nórdica, você tem a mitologia grega, você tem o cristianismo. Os homens mais sábios conseguiram reunir esse material, conseguiram criar grandes... Aliás, não criar, perceber as grandes unidades e desenvolver estudos para que ajudassem isso, né? Aliás, até pegando um exemplo mais recente e extremamente genial, é o próprio Tolkien, né? Tem toda a história do Senhor dos Anéis, né? Você vê ali elementos nórdicos, elementos gregos, elementos cristãos, né? Por quê? Porque não é uma combinação, é uma percepção de unidade entre princípios, né? Só que ainda assim é problemático. Entre os ocidentais isso sempre vai ser problemático, e é claro que você começa a surgir muitos grupos, né, isolados, e ao longo do tempo também isso pode gerar o ateísmo, né? Porque a tendência existe uma enorme tendência à incompreensão, né, dentro no Ocidente, né? E isso realmente gera, né, mais tarde filosofias céticas, né, que vão tentar derrubar, vão tentar dissolver esses elementos, né? O próprio Karl Marx, né? Antes do Karl Marx você tem o Feuerbach, que escrevendo sobre a essência do cristianismo, o que ele acha, né, que a essência do cristianismo, diz que o homem cria o Deus à sua imagem e semelhança, e não ao contrário, né? É que você vê lá, por exemplo, você vê na cultura grega, se você lê a Ilíada, se você lê Odisseia, se você estuda, né, a história da educação grega, da filosofia grega, se você estuda a mitologia grega, você vai ver que a experiência do povo grego era extremamente profunda com relação às divindades, com relação pelo menos à divindade. Eles não perceberam uma divindade central, perceberam uma série de divindades que atuam, né, de uma maneira ou de outra na vida das pessoas. Mas ainda assim, por exemplo, se você pega o estudo A Paideia de Werner Jäger, você tem lá que é o primeiro povo que, na medida que foi se amadurecendo, foi criando a primeira estrutura de educação moderna que tem até hoje, e que ela funciona. Pode não funcionar em muitos lugares porque as pessoas não entendem, mas é o primeiro povo que se preocupou realmente com a individualidade do homem, que percebeu que aquelas habilidades e aquelas virtudes que podem ser praticadas, por exemplo, por um rei, também podem ser praticadas por um cidadão comum, né? Por exemplo, no Oriente até não era tão comum isso aí, né? A tendência era haver um rei, até um tirano. E na Grécia não, na Grécia você tinha cidades-estados, né? E você tinha assim longe do que se fala, porque o povo grego não respeitava as mulheres, porque era tudo um bando de boiola. Então, às vezes você tem os elementos acidentais da cultura, né? Essa coisa de iniciação sexual com outros homens, isso aí o Aristóteles, o Sócrates foram os primeiros a contestar isso, né? E se você ler, por exemplo, o mesmo estudo que eu acabei de citar, a Paideia, a mulher não era desprezada, a mulher era considerada a portadora das futuras gerações, porque ela que vai carregar, ela que vai gestar,
os homens de amanhã, os filósofos, as autoridades, os soldados, né? Então era uma educação rigorosa, mas era uma educação que já respeitava a individualidade, né? E mais tarde isso vai se confirmar no próprio cristianismo. Agora, por exemplo, quando você lê, quando você estuda a filosofia de Sócrates, você vai ver que tem uma ponte estreita com o cristianismo, né? Então, enfim, você tem dados e mais dados, você tem uma coisa complexa, você tem referências, centenas e centenas e centenas de referências, e a gente tem que ficar escutando esse bando de ateuzinho de merda, que mal dá conta da sua especialidade e ficar abrindo a boca para meter bedelho em assunto que não é da sua alçada. Então, nesse caso, quando o Pirula vai falar sobre cristofobia e homofobia, ele fala de religião naquele significado o mais banal, o mais trivial e o mais ridículo até, né? Ele chega até a falar pelos skinheads, dizendo que os skinheads atuam com violência, né? Se eles pregam a violência, né, e a intolerância, por exemplo, em relação aos homossexuais, o que ele diz é que o que está impregnado no discurso dos skinheads é uma intolerância religiosa, porque embora eles não professem nenhuma religião, né, eles pelo menos professam os mesmos princípios religiosos. O que você está totalmente errado, Pirula. Você não sabe o que você está falando, tá? Os skinheads adotaram a ideologia nazista. Isso é a coisa mais evidente, né? São caras adoradores de Hitler. Hitler, nos seus diários, caso você não saiba, ele já havia abandonado, ele declara que ele abandona os evangelhos. Os textos do evangelho parecem textos de perdedor. O Hitler sempre repudiou a igreja, ele pegou da religião e torceu, né, o significado para adaptar às suas próprias convicções, né? O que há no nazismo, se há elementos religiosos no nazismo, elementos pagãos tirados da cultura nórdica, tirados da cultura cristã, isso aí são todos elementos que são combinados, manipulados de forma a corromper essas culturas e criar uma nova cultura, né, que seria o nazismo, a cultura nazista, né, com a sua própria filosofia, né, e cuja pretensão era superar tudo isso aí, né, criar uma raça nova. E aliás, né, é uma coisa até se chamar a atenção, né, porque se você diz assim, por exemplo, Lenin, Vladimir Ulyanov Lenin, né, é o grande chefe de Estado, líder da União Soviética, que promoveu, né, centenas e centenas de mortes, né, na Rússia, quando estabeleceu o regime da União Soviética, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele era um homem que se tornou ateu a partir da sua adolescência, né, um ateu convicto, que promoveu também perseguição religiosa, né. Se o Estado na Rússia era o regime czarista, o Estado patriarcal realmente causou perseguição, foi opressor, foi também baseado, não baseado nos evangelhos, baseado numa espécie de filosofia estilo Antigo Testamento. Mas o povo russo também é um povo agressivo, é um povo bruto já também. Você tem referências a isso, né? Você tem estudos a respeito disso. E no tempo do czar é claro que houve opressão, mas aí você chega, derruba o regime czarista e estabelece o totalitarismo soviético. Mudou no quê? Melhorou o quê? Melhorou nada, acabou. Promoveu mais mortes, mais perseguições, né? Assim, você triplicou o problema, né? Quando o Lenin se tornou ateu, isso está na própria biografia dele, né? O Lenin não gostava de ir para as missas e o pai dele ficou preocupado, então o pai dele o levou para a igreja ortodoxa, né, lá na sua igreja local, para conversar com o clérigo, e o Lenin escutou, né, na sala contígua, o clérigo dizendo ao pai para que surrasse o filho, para que ele fosse. É claro que essa é a própria, é claro que isso são realmente grandes falhas na educação cristã. Há muita educação estúpida como essa. Muitos clérigos agem dessa maneira estúpida. Muita gente dentro da igreja. Autoridades eclesiais agem de maneira estúpida. Agora, aí o que ele faz, o Lenin? Está lá, ele arranca a cruz do seu peito e se torna um ateu. Ele se tornou uma pessoa melhor sendo ateu? É óbvio que não. Aliás,
O Lenin foi um ferrenho adepto da seleção natural de Darwin, veja só. E isso ele tentou pregar não de maneira distorcida, mas de maneira explícita, né? Na sua escrivaninha, né, na sua mesa de trabalho, em seu grande escritório, ele tinha a estatuazinha lá do macaquinho com crânio, que é o símbolo, né, do darwinismo, né? As ideias da seleção natural também foram empregadas dentro do nazismo, né, com relação à engenharia biológica, que foi a falsa engenharia biológica que estava sendo, né, construída dentro do nazismo. Na União Soviética foi a falsa engenharia social, né? E tudo motivado, veja só, em grande parte pela seleção natural de Darwin. Veja só que bonito, né? E agora vem esse... Aí a gente tem que ler o livro lá do Richard Dawkins, Deus, um grande delírio. Não, é Dawkins. O Dawkins é um grande delírio, né? O livrinho pobre aquele, né? O Dawkins deve ter sido muito abusado, né, na juventude dele, na infância. O cara ele escreve todo afetado, né? Um cara de imaginação tosca, né? Um cara incompetente, um filósofo incompetente. Literalmente, eu estou assim na metade do livro, eu estou na página 165. Deus, um grande delírio, onde ele está na parte da explicação entrópica, né, do universo. Mas sabe, é um cara que ele tenta rebaixar tudo, acabar com a dignidade humana, assim, de uma maneira bem sutil, porque ele realmente, de fato, ele tem um discurso bom. Mas sabe, ele tenta assim reduzir a imaginação humana, as possibilidades humanas, a uma mera seleção natural. Ele acha que a seleção natural é a grande conscientizadora. Puta merda, sabe? Aí cita, ele faz que nem os ateuzinhos de merda aí do YouTube. Ele seleciona as piores coisas que há no cristianismo para montar uma imagem do cristianismo, né? Por exemplo, ele vai citar que a prova de Tomás de Aquino, né? Pô, mas o Tomás de Aquino ele realmente falhou nessa parte, porque a obra genial do Tomás de Aquino é a obra filosófica, a obra teológica realmente tem problemas, né? E ele não conseguiu realmente. Isso aí é uma coisa de ordem doutrinária e difícil. Isso aí é pano para manga, entendeu? Mas isso não se, a obra imensa do Tomás de Aquino, você tem muita coisa para consultar, muita coisa para aprender. Aí o cara vai lá, quer resumir em 2 páginas, vai tomar no cu, meu, sabe? Dawkins para mim não vale nenhuma linha, Tomás de Aquino. Agora, voltando ali ao assunto da cristofobia, né, com Pirula, a coisa que ele faz, vamos dizer assim, tentar explicar que no Brasil não há bem uma cristofobia, mas há uma homofobia pregada por uma intolerância religiosa, né? E é engraçado que ele até quer condenar qualquer tipo de preconceito, mas ele nem percebe que quando ele está fazendo o vídeo ele tem um preconceito, ele expressa assim um preconceito assim, de certa forma meio enrustido, né, nele, contra os cristãos, né? Como sempre, né, a cristofobia parece estar nele, né? Tem uma parte até que ele fala: você me diga um filho da puta de um cristão que foi morto aqui por intolerância gay, né? Ou quando ele vai citar as pregações dos pastores, se você tiver estômago para ouvir isso, é bem isso aí, né? Ele não tem nenhum preconceito, né, contra ninguém, é só os outros que tem preconceito, né? Sabe? Então o cara assim, ele se entrega, né, na hora que... Ainda bem que ele não é gay, né? Senão acho que ele se entregaria também. Então você vê assim, uma série de incoerências assim, sabe? Ridículas. Eu digo, ó, Pirula, vai estudar, cara. Tá, se você não está interessado na religião, feche a sua boca. Se você é biólogo, fale de biologia, fale do seu assunto. Eu estou estudando, eu digo para você, apesar de tudo, eu gosto de ler A Origem das Espécies. Eu acho que o Darwin, pelo menos, tinha um grande espírito, ele tinha realmente espírito de cientista. Eu adoro ler, embora você tenha as imaginações mirabolantes dele, né? Ou aquela sequência dos macaquinhos, aquilo já foi provado que são, né, do macaquinho, começa no menorzinho e vai, né, uma escala simbólica ali, que seria, ele vai crescendo até se tornar o homem, né? Então aquela escala ali é toda inventada, são espécimes diferentes que foram organizadas ali. Isso é uma fraude, uma fantasia, mas ainda assim há passagens na origem das espécies que, pô, você lê, você vê que o cara pelo menos tem um espírito científico e se esforça para isso. Ele sabe escrever, sabe observar, sabe formular uma teoria, pelo menos. E eu gosto de ler. Eu não me furto a isso. Tem valor, né? Tem o seu valor.
Agora eu quero colocar isso aí acima. Pô, meu, você tem tanta coisa. Assim, a questão é não tomar nenhuma posição. Por que o cara tem que tomar posição? Eu não falo como cristão, cara. Eu falo como eu, Paulo Henrique dos Santos. Como o cara que está aprendendo as coisas. Está aprendendo as coisas tanto no cristianismo, na Bíblia, né, nos livros de ciência, nas literaturas, na psicologia, na antropologia, né? Também consultando fontes de ateus, consultando filosofias céticas. Estou tratando de entender o conjunto das coisas, não tomar uma posição. Grande bosta ser ateu, meu. O mesmo eu digo para esse Yuri Greco. Só para citar um exemplo aqui, quando o Yuri Greco queria contestar, por exemplo, o Olavo fez um curso de alma imortal, que é um assunto bem delicado, um assunto bem profundo, complicado, e parece que o Olavo realmente se equivoca com relação à questão das atividades, né, neurológicas da pessoa, principalmente no momento que ela morre. Realmente isso é um assunto difícil, eu compreendo pouco disso aí. A questão da atividade e não atividade cerebral, né? Daí o Yuri Greco vai lá e explica, né? Minha área de especialidade é neurologia, mas ele acha que isso explica tudo, né? Ele acha que todas as emoções, toda a dimensão da consciência moral, né, do homem, todas as razões íntimas, toda a ética, né, que permeia toda a história do ser humano, tudo isso aí são simplesmente meras funções neurológicas, né, para ele, né? Então, assim, mas o cara, em vez de dizer, chega lá e dizer: olha, professor, acho que o senhor está enganado aqui, né? Veja bem, tem isso aqui. Então, já que eu sou especialista em neurologia, eu vou explicar, tem isso aqui, tem isso aqui. Ele explica bem, mas o cara, em vez de fazer isso, tentar dialogar, não, ele quer dizer que porque o Olavo parece um neurologista de boteco, né, ele, tudo mais que o Olavo fala, que escreve, não vale nada, né? Eu sei que o Yuri Greco não lê nada do Olavo, ou se lê, não entende, ou se lê, tem medo de falar, né, sobre, né? Então o cara, em vez de chegar, pô, vamos tentar amizade, aproximação, não, ele fica lá querendo descer o pau em todo mundo, querendo desqualificar todo mundo, desmoralizar todo mundo, como se ele fosse o dono da bola das discussões. Yuri Greco, você é um retardado, isso que você é. Sabe, você é um incompetente, cara. Você nem cresceu, você nem amadureceu ainda, né? Ainda vem querer dizer: não, eu me afastei eu não sou cristão, eu detesto o cristianismo, mas eu sou uma pessoa extremamente humana. Aí discorda das opiniões da Raquel Sherazade e chama a mulher de um pedaço de merda, né? Só porque discorda, né, da opinião dela, né? Esse é o grande humanismo que ele expressa, né? Ele vai tomar no cu, você é um retardado, um imbecil, né? Nem tua mulher te quer, né, meu? Levou um chifre. E tem esse outro que completa esse trio aí, que é o Salatiel Júnior. Mas meu Deus do céu, esse Salatiel, assim, eu nunca vi. Acho que um piá de 12 anos raciocina melhor que ele. E várias vezes eu escrevi lá na página de todos eles. Os três têm canal no YouTube. Eu já escrevi, deixei recados para o Pirula, já deixei recados para o Yuri Greco e para o Salatiel já deixei umas 2, 3 vezes convidando para hangar. Não, vamos fazer um hangout, cara, vamos testar nossas inteligências. Você vem me dizer o que. Vamos ver o que você tem para dizer. Vamos ver no que você é bom, meu. O cara fica lá com o seu grupinho, um bando de Zé Mané, que nem ele, que ainda confiam nas explicações dele. O cara faz aquele raciocínio raso, assim, sobre tudo, sobre religião, sobre ciência, assim. Ele quer, não estou dizendo que ele não quer ser ateu, que é mais real, realmente, ele quer ser ateu à verdade, mas ele não sabe como fazer, né? E ele diz que foi muito enganado, né, na congregação onde ele participou, que seja. Então você fala da sua congregação, da experiência ruim que você teve na igreja que você frequentou, meu filho. Agora não queira generalizar os seus problemas, né? Você não queira botar a culpa em todo o cristianismo pelo fato de você ter sido lesado, a sua inteligência, porque a inteligência do Salatiel é lesada. Se não for uma inteligência lesada, então ele é um excelente ator, que está fingindo ser burro muito bem pela internet, porque o cara é burro, meu, né? E uma vez até falei, expliquei um monte de coisa, pode você estar errado por causa disso, eu falo, você é um ateu trouxa. Aí ele veio dizer, veio me responder, eu não vou perder meu tempo com você, principalmente porque você me chamou de ateu trouxa, né? Você está se achando com o seu conhecimento. Isso é bem o tipo de, né, subterfúgio para fugir da conversa, né? Olha, eu sou xingado de trouxa, de estúpido, de imbecil, de boió. Já fui xingado até de satanista porque eu gosto de rock e de heavy metal. Eu estou um pouco me lixando o rótulo que me dei,
né? Eu estou tentando entender as coisas. Agora, quando você vê esses caras, foi pelo amor de Deus, meu. Então, Salat Yaojun, uma vez ele foi falar, dizer, não, a religião é pura ilusão, fantasia, e queria dizer, vamos dizer, queria comparar isso com a verdade. A verdade, o critério que ele usou seria assim, o famoso experimento do Galileu, né? Você pega duas coisas, dois objetos e os solta de determinada altura ao mesmo tempo, objetos de pesos diferentes. Os dois chegam ao chão ao mesmo tempo. Essa é uma experiência totalmente contingente, né? E isso, cara, você não precisa nem consultar livros, né? E você nem precisa fazer experiência. Você vai lá, pega o canal, um programa infantil, O Mundo de Beakman. Ele faz, no Mundo de Beakman, ele faz duas experiências. Ele solta uma berinjela, ele sobe num palanque, solta uma berinjela e uma folha de papel sulfite, né? Ele solta a folha plana e a berinjela. E é claro que a berinjela cai no chão e a folha de papel. Então ele explica duas coisas. Primeiro, não só uma experiência de gravidade, mas de resistência do ar. A forma plana do papel sofre com a resistência do ar. Então ele repete a experiência amassando a folha de papel e solta. Então aí você já tem dois exemplos da mesma coisa, para ver como a coisa ela é contingente, no sentido de que, dependendo da situação, ela não vai funcionar exatamente como o Galileu explicou, né? Eu até falei, você vai em cima de um prédio, você pega um tijolo, né, e pega um palito de fósforo, um prédio de 20 andares, solta o tijolo e o palito de fósforo para ver se eles vão cair. Então, o cara não se dá o trabalho nem de pensar nas possibilidades das coisas. Ele solta duas canetas ali à altura de 10 centímetros da mesa, tá vendo aqui, tá vendo a realidade? Essa é a realidade concreta, tá vendo? Para que você vai ficar acreditando em religião, sabe? Meu Deus do céu, assim, mas eu digo para você, um piá que assiste o Mundo de Beakman já sabe mais do que o Salatiel, meu. Então, assim, sabe, esses caras, assim, eu não entendo como é que esses caras conseguem chegar a descer esse nível, né? Porque acho que o melhor deles ali ainda acho o Pirula, porque pelo menos o Pirula, se ele for colocado contra a parede, eu tenho a impressão que ele vai aceitar, sabe, que ele vai entender que ele errou. Assim, eu muitas vezes, se o cara vem dizer, se o teu raciocínio está errado, eu fecho o bico e fico quieto, eu vou aprender agora. Não, o cara vive lançando, postando vídeo, claro, e os caras são extremamente carismáticos, entendeu? E são milhões de acessos que o cara tem, né? E você pensa assim, vamos lá ver, né? Já que o cara quer tocar em assuntos espinhosos, vamos lá ver, vai, o cara tá abrindo a boca, falando um monte de merda, dando os conceitos extremamente superficiais das coisas, né? Falando do ponto de vista, olha, meu filho, eu tenho amigos ateus, meu primo é ateu, a gente se dá super bem, nós dois gostamos de heavy metal, ele tem as opiniões dele, é claro que ele não entende o evangelho, mas ele não está interessado, né? Ele está fazendo a vida dele, está no canto dele, não enchendo o saco de ninguém, entendeu? Eu tenho amigos meus, 3 primos meus são gays, entendeu? Eu convivo com eles desde pequeno, né? E é claro que eles não vão jamais participar desses movimentos LGBT, jamais eles estão do lado de uma coisa dessa, né? Jamais que vão se submeter a um tipo de estupidez dessa, né? Porque esses movimentos são todos arranjados com outras finalidades, né? Quer favorecer apenas minorias. Agora a questão de porque o Pirula quis, nesses vídeos aí que eu mencionei, ele quis dar a entender que existe muita intolerância religiosa contra os gays, né? Casos aí de homossexuais sendo assassinados por religiosos. Recentemente apareceu aquela travesti lá, esqueci o nome dela, no YouTube, defendendo a família, defendendo a vida, né? Falando mal do aborto, né? Discordando totalmente do aborto, e mostrando aí 2, 3 facadas que ele tinha levado nas costelas, feito por outro travesti, não por um cristão. O que tem de gay se matando aí nas madrugadas? Aqui, se ele é tribuna aqui, eu sou aqui do Paraná, meu Deus, é direto, de madrugada aí é gay se matando, crime passional, né? Gays disputando território. Uma amiga minha, uma vez, já quase teve que correr uma vez de uns travestis que queriam roubar ela. Claro, às vezes o cara está ali vivendo no submundo, está vendo a marginalidade, eu sei, claro que isso é uma situação terrível, né? Eu jamais vou culpar os caras desses, se os caras estão numa vida desgraçada, é claro que eu não vou culpar eles. Claro que é uma situação, a gente, como, né, eu creio em Deus, é claro que a gente tem que tentar tirar a pessoa dali, pelo menos convencê-la a fazer uma coisa melhor, né? Se o cara quer ficar se prostituindo a vida inteira, será que ele não tem um outro caminho que ele possa fazer, meu? Meus primos ali,
Um quase chegou a se prostituir, depois voltou atrás, entendeu? É claro, eu sei como é que eu trabalho também, o meu chefe é gay, o meu colega que trabalha ao meu lado é gay, eu vivo cercado de coisa de gay, eu sei como eu sinto a carência deles, mas eles são caras respeitados, o meu chefe é extremamente respeitado, ganha muito mais do que eu, dá um serviço e o cara, esse imbecil desse pirula vem dizer que o cara que gay aqui sofre até com relação de socialmente, com cargos públicos, né? Eu vejo o meu colega que trabalha do meu lado, eu converso com ele, eu sinto a carência dele, mas sinto que ele, né, que ele está seguro, que ele está bem acolhido, as pessoas gostam dele, né? Ele tem lá o companheiro dele, o maridinho dele, que seja, né? E ele me respeita pra caramba, assim, sabe? Então eu não tenho problema nenhum com conviver com os gays e jamais vou querer doutrinar gay nenhum, nem convencê-lo a sair da sua homossexualidade. Só se uma coisa, se o cara está dentro do submundo, do crime, da prostituição e está se acabando com aquilo, bom, a gente pode tentar ajudar. Agora tem que fazer um movimento. Pô, os gays, se eles quiserem, esse caso, agora você tem que reconhecer socialmente, mas será que isso o cara pode prever as consequências disso? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar errado? Será que isso não vai provocar um certo abalo nas estruturas, né? Naqueles princípios, não estou dizendo princípios tradicionais, né? Estou dizendo assim que forçar a barra, né, com uma coisa que não se encaixa, não é adequada ali, né, a ordem, não é nem a ordem instituída, é a ordem natural das coisas. O casamento em si não está baseado na ordem sexual, na ordem sexuada. Casamento pressupõe, meu filho, procriação, tá? É a primeira coisa. O casamento estabelece relações sociais, econômicas e de procriação. O casamento gay não tem esse papel da procriação, né? O casamento entre homem e mulher, esse que é a ideia mais completa de casamento, é essa. A ideia completa e legítima de casamento é essa, né? Pressupõe dois papéis distintos e complementares, do qual se procria, se faz um bebê, se constitui uma família. Agora, no casamento gay, qual que é o papel que tem? Você tem dois caras, né? Dois homens, barbado e pintudo. Qual que é o papel que cada um exerce ali? São papéis convencionais, porque os dois não podem, onde que ele introduz o pênis dele para gerar um filho no outro, né? É a constituição jurídica, início o pênis, né, do casamento natural entre homem e mulher. Agora ali, no casamento gay, é só relações sociais e econômicas. Mas agora você tem que estender isso para a família, né? A principal preocupação da adoção de casais gays, homens, e o filho, é que uma estatística indica que o maior índice de estupro, né, vem de padrastos, né? Você tem um grande índice de estupros em famílias onde você tem uma esposa, um padrasto, um filho, uma filha. Aí, num casal gay, você tem a chance de ter dois padrastos. Esse é o perigo que se vê, né? Essa é a possibilidade que causa um certo embaraço ali, né, nos projetos, né, que podem ser aprovados na Câmara ou não, né? Mas ninguém pode falar nisso, porque daí é tudo preconceito, porque não estão dando espaço para os gays, para os homossexuais. Aí vem imbecis como esse Pirula, Yuri Greco, Salatiel, esse bando de imbecil, de retardado mental, que não sabe raciocinar, que não estuda, que não se informa, vem ficar de blá 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 blá, aumentando a sua popularidade no YouTube, né? E falando merda, né? Tocando os assuntos da maneira mais rasa possível, mais superficial, e passando por caras que são têm uma habilidade muito grande em lidar com esses assuntos. A mim vocês não enganam, seus mané, bando de estúpido, tá? Você vai, Pirula, vá lá, vá cuidar do seu cargo de biólogo. Yuri Greco, vá cuidar lá né, da sua especialidade em neurologia. E você, Salatiel, vai cuidar da sua produção de vídeos e calem a boca, tá? Vocês não têm que ficar abrindo a boca para falar isso. Então era isso que eu tinha para dizer, e vou colocar esse vídeo no YouTube.